Olá, meu nome é Juliana Schneider Mesquita, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal do Espírito Santo. O PET Administração me convidou para participar da Semana da Consciência Negra e hoje nós vamos falar sobre os obstáculos enfrentados pelas pessoas pretas e pobres periféricas em meio à pandemia de Covid-19. Bom, eu acho importante então a gente começar com alguns dados, né? Até o último dado divulgado pelo Ministério da Saúde, com data de 12 de novembro de 2020, nós temos o total de casos confirmados de mais de 5 milhões e 700 mil pessoas. E nós temos o total de óbitos confirmados de mais de 164 mil pessoas. Bom, o Brasil está localizado entre o terceiro país do mundo com maior número de casos confirmados, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia. Em número de mortes, o Brasil ocupa a segunda posição, atrás apenas dos Estados Unidos. Ou seja, em uma população brasileira de mais de 200 milhões de habitantes, nós temos mais casos de óbitos do que a Índia, que tem mais de 1 bilhão em sua população. Então, nós temos alguns dados que são bastante preocupantes, né, para a nossa população. E, bom, segundo os especialistas, né, a nossa primeira onda, né, que é o que estaríamos vivendo agora, um momento de estabilidade, a primeira onda correu seu pico em junho, julho, né, mais ou menos na época aí do inverno, e tivemos uma pequena redução em agosto, seguido de uma estabilidade, né, no número de novos casos. Bom, porém, o Brasil reduziu a quantidade de testes feitos de setembro para cá, né? Porém, a taxa de positivos continua muito alta, né? Nós temos uma proporção aí de 20% de testes positivos, enquanto que em Nova York, por exemplo, eles estão com uma taxa de 2%, na Europa uma taxa de 1%. Então, mesmo diminuindo os testes, a gente continua com uma taxa muito alta de testes positivos, né? Então, isso entra em xeque, né? Deixa em dúvida a capacidade do Brasil em diagnosticar a doença. Bom, e os especialistas agora, né, do final de outubro para cá, vem ocorrendo novamente um aumento do número de casos. E os especialistas temem uma segunda onda no Brasil, especialmente agora porque vai vir as festas de final de ano, as pessoas já estão cansadas de manter o isolamento social, vai vir verão também, férias, então os especialistas acreditam que vai vir uma segunda onda no Brasil ainda esse ano. E então os especialistas vão falar que para evitar, né, amenizar essa segunda onda, o ideal é aumentar o número de testagens, aumentar o isolamento e fazer o rastreamento das pessoas infectadas. E aí é que vem a grande questão, né? Quem são as pessoas que podem testar, isolar e que conseguem fazer um rastreamento, né? Nós sabemos que um teste, né, um teste de farmácia, está custando aí, em média de 200 até 500 reais, né? Então, não é um teste barato. O Sistema Único de Saúde não está testando, não está disponibilizando teste para todas as pessoas, né? Somente as pessoas que apresentam sintomas graves já que estão testando, ou seja, em vez do Brasil seguir, né, a recomendação de testar toda a população, o maior número possível, para poder saber quem são os assintomáticos que podem estar transmitindo, né, nós não estamos fazendo essa testagem. Então, quem são as pessoas que têm condições de pagar 200, 500 reais, né? Nós estamos aqui numa taxa de desemprego por volta de 14% da população. E, enfim, se essa população não tem condições de continuar mais em casa, precisa sair para trabalhar, para sustentar sua família, o governo diminuiu o valor do auxílio, né? E também não deu garantia se vai ser prorrogado para o ano que vem ou não o auxílio. Então, como que vai ser praticado, né, o isolamento dessas pessoas que estão em maior vulnerabilidade econômica, que precisam sair para trabalhar, a classe trabalhadora que precisa sustentar sua família, né? E como que vai fazer esse rastreamento se não está fazendo testagem, né, nas pessoas que estão assintomáticas, né, que podem estar transmitindo o vírus, né? Então vai ser impossível de fazer esse rastreamento.
Então, para a gente aprofundar um pouquinho mais essa questão sobre quem são essas pessoas que podem testar, que podem se isolar, que podem se prevenir da doença, em julho, a revista Época realizou um levantamento sobre o perfil das vítimas mortais de Covid-19 no Brasil. Então, eles apontam nessa pesquisa que a vítima padrão é o homem preto e pobre. Bom, a nossa população possui cerca de 56% de pessoas negras, né? Dentre elas, pessoas pretas e pardas. E nesse estudo, eles apontam que 61% das vítimas fatais de Covid são pessoas negras. Em algumas regiões, isso vai se acentuar mais, como, por exemplo, na região norte, nós temos 86% de pessoas negras e na nordeste, 82%. Essas regiões também possuem uma parcela maior de representação da população negra, acima de 70%, né? E nós temos também que a proporção de homens vai variar um pouco, assim, de acordo com cada região, podendo estar numa média entre 55% a 70%. Sendo que no norte, né, que foi uma região que foi bastante afetada, né, pela pandemia, chega a 70% de homens, né, com esse perfil, né, das vítimas fatais. Quanto à idade também, o Brasil ele não está seguindo a tendência mundial. Quando a gente iniciou a pandemia, a nossa preocupação maior foi com os idosos acima de 60 anos, porém, o Brasil possui uma mortalidade bastante alta em pessoas abaixo de 60 anos, ao contrário do restante do mundo, né? Nós temos uma grande parcela de pessoas jovens com doenças crônicas, né, precocemente. Também temos uma população que não tem hábitos saudáveis de alimentação, né, uma nutrição precária, péssimas condições de trabalho, condições de moradia, falta de acesso à água potável e saneamento básico, que são quesitos essenciais para a prevenção, né, e transmissão do coronavírus. Então, assim, dessa forma, a população mais pobre, ela tem uma maior exposição nesse cenário de pandemia, né? Eles ocupam empregos mais precários, que não possibilitam o isolamento, e quem ocupa majoritariamente esses empregos é a população negra, é o homem negro, né? Então, o Brasil possui esse quadro alarmante, né, de desigualdades e vulnerabilidades sociais, econômicas, regionais, que vão dificultar ainda mais, né, a prevenção e vai acentuar a disseminação do vírus. Bom, além disso, né, como eu estou falando aqui especificamente mais sobre a população negra, devido ao contexto, né, social, histórico de formação do nosso país, as pessoas negras são a que se encontram em maior vulnerabilidade social, né, e econômica. Então, elas dependem dessa rede pública que não tem uma boa estrutura, tem uma rede precária, possui insumos insuficientes, profissionais insuficientes para atender toda a população, possui leitos insuficientes. Então, é essa população negra, pobre, a que mais vai sofrer as consequências dessa pandemia. Bom, além disso, né, a população negra, ela vivencia cotidianamente a violência e mortes precoces, né? E então, acaba que existe uma naturalização, um costume, né, de morte de pessoas pretas, né? Tanto por parte da sociedade quanto por parte do Estado. Então, não há espaço para comoção quando são vidas negras que estão sendo perdidas em meio a essa pandemia, né? Enquanto que as pessoas, né, que têm uma condição social melhor, pessoas brancas, elas conseguem praticar o isolamento, conseguem praticar o home office e caso contraiam um vírus, eles têm condição de pagar um plano de saúde, de pagar um hospital particular. Bom, e enquanto, né, forem homens negros que estiverem sendo as maiores vítimas, né, da Covid no Brasil, infelizmente o que a gente tem visto é que o poder público vai continuar indiferente, né, porque, enfim, a economia do país não pode parar, né, é um absurdo, mas infelizmente o que nós vemos é isso, né, vidas negras sendo colocadas de lado, menos importantes do que a economia do nosso país,
que obviamente é muito importante também manter a economia, manter os empregos, mas nós precisamos de um Estado que assegure, né, a vida de todos e que priorize, especialmente nesses momentos de pandemia, né, a assistência à sua população. E então eu vou finalizar aqui, deixando o meu lamento por todas essas vidas perdidas nessa pandemia, o meu respeito e solidariedade às famílias e também, né, o meu pesar, né, por toda a violência e negligência do Estado. É isso. Obrigada.